Você já acordou com a visão turva e embaçada, que melhora ao longo do dia e pensou que era só sono? E se eu te disser que isso pode ser um sinal silencioso de uma doença chamada distrofia endotelial de Fuchs, a famosa córnea gutata? Isso pode ser um edema de córnea já de manhã acontecendo no seu olho. Você sabia que a córnea gutata e a distrofia endotelial de Fuchs podem causar inchaço e edema da córnea e que isso pode levar à perda progressiva da sua visão? Você vai descobrir hoje, nesse vídeo, como essas condições da córnea gutata e a distrofia de Fuchs podem afetar a sua visão e que tratamentos simples já são usados e quando é hora de agir, ou seja, procurar um especialista. Então fica aqui comigo até o final. Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista especializado em doenças da córnea e cirurgia de catarata. Eu sou diretor médico aqui da Clínica Oftalmologia especializada em Ipanema, no Rio de Janeiro. Aqui nós utilizamos tecnologia de ponta para um diagnóstico preciso e o acompanhamento completo das pacientes com distrofia endotelial de Fuchs e a córnea gutata, garantindo que cada paciente receba o tratamento mais moderno e adequado no momento certo. E hoje eu quero te explicar de forma clara e acessível tudo o que você precisa saber sobre o edema de córnea, distrofia endotelial de Fuchs e o uso de colírios, como por exemplo, dimetilpolisloxane, cloreto de sódio 5% e como eles podem te ajudar. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. Isso, curte agora esse vídeo. Dessa forma, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai mostrar para mais pessoas como você, que provavelmente tem a distrofia endotelial de Fuchs e a córnea gutata. E ó, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana para você. Vamos começar entendendo o que é edema de córnea? Imagine se a sua córnea ela fosse uma esponja. Ao absorver a água, ela pode perder a transparência e a sua visão embaçar. Normalmente a camada do endotélio, que é a parte interna da córnea, ela é composta de uma camada de finas células, chama endotélio. Isso vai fazer com que uma bomba vá retirando esse líquido de dentro da córnea e passando para dentro do olho. Se essas células endoteliais se danificam ou diminuem de número, como acontece, por exemplo, na distrofia endotelial de Fuchs ou na córnea gutata, ou até mesmo uma cirurgia de catarata que complicou, essas células endoteliais podem perder a sua função natural. Então, o líquido interno da córnea ela vai se acumulando. Isso vai causar o que chamamos de edema de córnea. Assim, vai causar uma piora da visão e a sua visão vai ficar turva, embaçada, como se você tivesse com halos em volta das luzes, aversão à luz, fotofobia, em alguns casos até mesmo dor nos olhos. Em casos de pacientes com distrofia endotelial de Fuchs, essas células endoteliais elas vão morrendo lentamente, comprometendo justamente a função do estado de desidratação natural de uma córnea saudável. Agora vamos destrinchar 5 sinais de alerta que você pode prestar atenção e ficar de olho, principalmente se você tiver a distrofia endotelial de Fuchs e a córnea gutata. Primeiro, visão turva ao acordar, que melhora ao longo do dia. Isso acontece pois durante o dia existe uma evaporação natural do líquido e a córnea vai perdendo para o ar. Porém, em casos que a córnea está muito danificada e as células endoteliais estão doentes ou as gutatas da córnea estão em grande volume, aumenta o edema de córnea durante o sono. Isso vai fazer com que, ao acordar, você tenha uma visão embaçada, que vai melhorando ao longo do dia. Segundo, muita sensibilidade à luz, que é a fotofobia. Terceiro, percepção visual de halos ao redor das luzes. Quarto, sensação de embaçamento visual, como se fosse, por exemplo, um vidro fosco. Essa queixa ela pode ser por conta de 2 fatores juntos, que as pessoas com distrofia de Fuchs e a córnea gutata acima dos 50 anos podem ter, que é a presença também associada à catarata dos olhos. Nesse caso, é muito importante que você procure um atendimento médico com um oftalmologista especializado em cirurgia de catarata e na realização de transplante endotelial de córnea, pois muitas vezes vai ser possível otimizar o planejamento cirúrgico da sua cirurgia de catarata e, nesses casos mais graves, também a troca dessas células seletivamente, que são a troca seletiva do endotélio ou o transplante endotelial de córnea. Pois no transplante seletivo de córnea, o especialista em transplante e catarata ele vai substituir apenas a camada do endotélio danificada, preservando o restante da sua córnea. E aí a gente vai ter um paciente que tem a córnea gutata e a distrofia endotelial de Fuchs, que pode fazer como se fosse uma cirurgia de catarata, mas também trocando as células do endotélio da córnea. Quinto sinal, se você percebe que a sua visão piora progressivamente e que não melhora mesmo com o uso dos óculos e está vendo um esbranquiçamento da córnea, cuidado! Esses são sintomas que pode estar acontecendo uma fibrose na camada do estroma da córnea. O problema é que caso haja uma fibrose, transforma em cicatriz e aí a gente vai ter uma lesão esbranquiçada e uma córnea opaca, muitas vezes a técnica cirúrgica que em vez de fazer uma técnica moderna de transplante
endotelial de córnea, esse paciente vai precisar de um transplante penetrante de córnea. Isso é muito ruim, porque aí vai ter que ser trocado a córnea inteira. É uma cirurgia mais agressiva, um pós-operatório também mais lento e uma visão que não vai ficar igual ao transplante endotelial, que é o transplante seletivo. Esse paciente vai ter uma perda quando comparado ao transplante penetrante, que é a técnica tradicional antiga, à moderna técnica de transplante seletivo de células, que é o transplante endotelial. Por isso, a gente precisa atuar de forma precoce nesse paciente com distrofia de Fuchs e córnea gutata. A gente não pode deixar que faça cicatriz no estroma da córnea. Por isso que é tão importante esse vídeo e é tão importante você procurar um médico oftalmologista especialista no tratamento da distrofia de Fuchs e da catarata, próximo da tua região. Isso vai fazer com que você tenha um melhor acompanhamento e também uma melhor indicação de quando operar e como operar. O edema de córnea em fases iniciais e moderadas da distrofia de Fuchs, ele pode ser tratado com, por exemplo, o uso de colírios hiperosmóticos, como cloreto de sódio 5% e dimetilpolicilo. Porém, é importante que você entenda que é necessário um acompanhamento próximo com um médico oftalmologista especialista em transplante de córnea e com experiência na moderna técnica de transplante endotelial de córnea. Os exames específicos eles vão ser necessários, como por exemplo a tomografia de córnea, que é o Pentacam. Ele vai poder prever se você vai precisar ou não de ter a necessidade de fazer um transplante endotelial de córnea nos próximos 4 anos, por exemplo. É através de exames modernos como o Pentacam que a gente consegue, junto com o exame físico do paciente, entender se ele está na hora ou não de fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. E em relação aos colírios, para quem tem a distrofia de Fuchs, que é a córnea gutata, vale entender como eles vão funcionar. Por exemplo, o cloreto de sódio 5%, que é a solução hipertônica. Esse colírio, ele cria um efeito osmótico, ele vai puxar o líquido para fora da córnea e vai reduzir o edema de córnea. De certa forma, vai melhorar a sua visão de forma transitória. É como se fosse uma bengala, pois ele vai te ajudar por um tempo, mas caso a sua doença da córnea for evoluindo e piorando, vai chegar um momento que ele não vai adiantar mais e vai ser necessário a cirurgia. O uso de cloreto de sódio a 5% é um tratamento auxiliar eficaz no edema de córnea leve a moderado. Há estudos que mostram que o uso de colírio de sal hipertônico a 5% ajuda na melhora da transparência da córnea, especialmente após a cirurgia de catarata, quando ela está mais madura e foi uma cirurgia muito complexa. E esse colírio vai ajudar a reduzir, então, o edema de córnea. O segundo tipo de colírio é o dimetilpolicilo. Esse nome grande é uma substância que também atua como hiperosmótico e pode ajudar também a lubrificar esse olho. Em casos de edema de córnea ou a distrofia de Fuchs, o seu uso pode auxiliar no alívio sintomático do ressecamento e irritação, mas não é uma terapia definitiva, específica para tratar a distrofia endotelial. Para facilitar, eu vou apresentar 3 cuidados práticos que você pode aplicar se você tiver esses sintomas que eu estou falando. Número 1, usar colírio hipertônico, que é o cloreto de sódio 5% ou dimetilpolicilo. Você pode usar quantas vezes você quiser ao longo do dia. Ele não tem um limite específico. O médico vai poder solicitar esse tipo de colírio dependendo do tipo de edema que você tem, se é um edema epitelial, se é um edema estromal, um edema misto e qual é a intensidade desse edema de córnea que você está apresentando nesse momento. Número 2, não fumar. Isso, evitar ao máximo o uso de tabagismo e também lentes de contato. São 2 hábitos que comprovadamente a gente sabe que podem acelerar a doença da córnea e piorar o seu edema de córnea. Número 3, procure um médico oftalmologista especializado em córnea. Porém, aqui vale uma parte importante. Muitos profissionais eles se dizem especialistas em doenças da córnea, mas eles não estão habilitados a fazer uma moderna cirurgia que é o transplante endotelial de córnea, por exemplo, técnica de Zaek, técnica de DMEC. Então é importante que você pesquise junto ao profissional que você procura se esse médico ele está habilitado a fazer essa técnica cirúrgica. Não adianta dizer que é especialista em córnea se esse profissional não consegue resolver o problema através da moderna cirurgia de transplante seletivo de células, que é o transplante endotelial. Esse especialista em córnea, se ele tiver esse treinamento e ele tiver habilidade em tratar um paciente com distrofia de Fuchs, ele vai solicitar, por exemplo, o exame de Pentacam. Existem 2 artigos científicos publicados recentemente na renomada revista médica Ophthalmology, da Academia Americana de Oftalmologia. Através do exame de tomografia da córnea, que é através do Pentacam, nós conseguimos avaliar aspectos fundamentais da função endotelial para diagnosticar se há um edema subclínico da córnea e quem tem córnea gutata ou distrofia endotelial de Fuchs. Isso vai ajudar a prever se você vai precisar de um transplante endotelial em um futuro próximo. E se o edema for persistente ou a visão muito afetada, pode ser necessário
um tratamento cirúrgico, que é o transplante seletivo de células, que é o transplante endotelial, técnica de Zaek ou de DMEK. Eles vão substituir a camada mais interna da córnea comprometida, com os melhores resultados e recuperação visual mais rápida. Nesses casos avançados, até mesmo o transplante penetrante de córnea pode ser necessário se já houver cicatriz no estroma da córnea. Por isso que é tão importante você não postergar a sua consulta com um médico especialista em tratamento da catarata e distrofia endotelial de Fuchs. Durante todo esse processo, mantenha consultas regulares, idealmente semestrais, e conforme a avaliação do seu médico, ele vai te acompanhar a evolução e ajustar o tratamento personalizado para você. Ou seja, se você tem ou não avaliações, isso vai determinar o futuro da sua visão. Se você notar embaçamento, piora da visão, lacrimejamento em torno dos olhos ou desconforto intenso, procure um médico oftalmologista especialista em transplante de córnea com urgência. Aqui na Clínica Oftalmologia Especializada em Ipanema, no Rio de Janeiro, nós contamos com tecnologia de ponta para um diagnóstico preciso e um acompanhamento completo da sua saúde ocular. A visão é um dos sentidos mais preciosos que nós temos e cuidar da saúde ocular deve ser uma prioridade. Se você tem qualquer dúvida sobre córnea, gutata, distrofia endotelial de Fuchs, saúde dos seus olhos ou deseja realizar o exame de Pentacam, entre em contato conosco e agende uma consulta para uma avaliação médica. Um forte abraço e até a próxima!